Bom dia, boa tarde, boa noite, quem fala aqui é o Nietzsche, tudo bom com vocês? Bom, hoje foi o lançamento de Ratchet Clank Rift Apart no PC. E o veículo de comunicação assim mais interessante que mostrou o jogo rodando em diferentes configurações no PC foi a Digital Foundry. Você pode conferir lá no Twitter e no YouTube, onde ele mostra as comparações de Ratchet Clank Rift Apart rodando no PC alto com a 4090 e SSD, no PlayStation 5 e no PC médio. Podemos ver que as transições do Ratchet e o Clank entre os portais foram consideravelmente mais rápidas, até mesmo em um PC com a 4090 e SSD. Então realmente o PlayStation 5 possui um SSD muito além dos que temos hoje no mercado. Outra coisa que percebemos é que a Digital Foundry fez uma configuração de uma 4090 rodando com HD. E vimos que ele consegue rodar até ok, mas ainda assim fica abaixo das transições que ocorrem no PlayStation 5. Outro exemplo foi dado que a Digital Foundry e o outro site que eles linkaram, o Liberman, fizeram uma configuração de PC onde tivemos o jogo rodando como se estivesse rodando no PlayStation 4 com um HD. E vimos que o resultado aí, como vocês podem ver na imagem, foi desastroso. Realmente, Ratchet Clank Rift Apart não rodaria satisfatoriamente num PlayStation 4. E é muito importante dizer que uma narrativa foi destruída, já que a Insomniac Games e a Sony nunca disseram que o jogo não poderia rodar em outras plataformas ou com HD mecânico, mas que ele não poderia rodar no PlayStation 4 com aquela configuração e com aquele HD específico. Isso é muito bom dizer, já que narrativas são criadas, narrativas falsas dentro do Flame War, a guerra de consoles aí pra quem não conhece. Mas o mais importante de tudo, e que é realmente o mais importante de tudo, é que o jogo tem um dos melhores gráficos da geração e você precisa jogar. Para quem não sabe, a Sony anunciou essa semana a PlayStation China Joy, que é um evento de jogos que acontece todo ano na China e é patrocinada pela PlayStation. Entre vários jogos que terão, além de Ratchet Clank e Final Fantasy XVI, vários outros jogos de desenvolvedores chineses patrocinados pela PlayStation estarão lá. Inclusive, um dos que eu mais espero, Lost Soul Aside. Isso mesmo, Lost Soul Aside finalmente vai ter outra gameplay e talvez até anúncio e data de lançamento. Isso é muito importante. E então temos que salientar que a Sony está com um projeto de investir em estúdio e desenvolvedores de países como China, Índia e Coreia do Sul, a fim de maximizar e trazer mais criatividade para o mercado de jogos. E isso é uma das coisas que eu acho mais importante, você dar participação, ajuda para desenvolvedores de diferentes países trazendo novas ideias, isso é muito importante. Além disso, eu tenho um breve rumor em que aquele jogo do macaco, o Wukong, pode estar tendo uma parceria com a divisão PlayStation. Isso mesmo, fique de olho. Então, pessoal, parece que a estratégia da Sony de crescimento orgânico para a divisão PlayStation não vai ser assim, já que hoje ela anunciou uma oferta de emprego para especialista em aquisições e fusões em grande escala. Vamos ver o que diz a matéria aqui da Zubtech. PlayStation nova lista de empregos. A Sony Interactive Entertainment procura um candidato altamente qualificado para o cargo de gerente, estratégia corporativa e desenvolvimento, integração e aceleração. A equipe de desenvolvimento e estratégia corporativa trabalha em estreita colaboração com a equipe de liderança da Sony Interactive Entertainment para identificar e executar oportunidades de crescimento inorgânico por meio de aquisições, investimentos e joint ventures que estão alinhados com as prioridades estratégicas da Sony Interactive Entertainment e geram um valor significativo de longo prazo para a empresa. As oportunidades são avaliadas com base em rigorosos critérios de investimentos e avaliações pelas partes interessadas internas. Os membros das equipes desenvolverão o caso de negócios, incluindo sinergias, e conduzirão o alinhamentos internos sobre adequação, estratégia, integração e aceleração pós-negociação. A equipe trabalha de forma colaborativa. Se você quiser ler essa matéria inteira, para resumir, a Sony vai fazer grandes aquisições no futuro. Uma notícia muito interessante hoje é que a Capcom teve resultados no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025
de 2024, melhor dizendo, muito satisfatórios. Vamos ler aqui com vocês e entender essa situação atual bem positiva da Capcom. Como vocês podem observar, a receita da Capcom subiu 74% para 311 milhões, enquanto o lucro operacional subiu inimagináveis 102% para 129 milhões nesse trimestre fiscal. As vendas de Street Fighter VI ultrapassaram 1,97 milhões de unidades no primeiro trimestre. As vendas de jogos cresceram de 11,7 milhões para 13,57 milhões. A empresa vendeu 13,5 milhões no primeiro trimestre, 1,8 milhão a mais do que no ano passado, no mesmo período. Então, sem dúvidas, a Capcom é hoje uma das principais e melhores estúdios da indústria dos videogames. Sem dúvidas, né? Resident Evil, Street Fighter, até mesmo o famigerado Halo Primo trouxe receitas muito consideráveis para a empresa, que hoje é considerado um dos pilares da indústria de games japonesa. Ainda em relatórios fiscais, a Microsoft divulgou o seu primeiro trimestre fiscal do ano de 2024, onde ela mostra que teve aumento significativo no lucro e na receita, mas infelizmente o Xbox Hardware teve queda de menos 13% no trimestre fiscal, sendo que já vem de uma queda de 30%, ou seja, a divisão hardware do Xbox não está indo bem, nada bem. A receita de jogos cresceu 1%, ou seja, temos uma alta da receita de jogos na divisão Xbox, mas infelizmente a Microsoft nunca divulga o lucro da divisão, e isso é algo bem esquisito. Mas, lógico, a divisão Blizzard está prestes a ser concluída e a Microsoft tem Starfield no próximo trimestre fiscal, o que pode aumentar muito a receita e o lucro da empresa, fazendo desafogar um pouco a pressão que está Algo muito interessante que saiu agora há pouco é que a Riot Games, a criadora de League of Legends, anunciou seu jogo de luta com os personagens de League of Legends. Nossa, esse jogo vai fazer muito sucesso. O jogo apresenta uma gameplay muito parecida às vezes com Street Fighter, uma mistura de Street Fighter e Guilty Gear. Parece muito interessante. Vou deixar vocês com a gameplay aí, mas pelo menos se inscrevam no canal, que a partir de hoje, no primeiro vídeo aqui, vou colocar muitos vídeos sobre a indústria de jogos, a indústria do entretenimento em geral, cinema, animes, vai ser isso. Oh, that's big damage. Okay, nice. Alright, make it spend, it's fine. Good. Nice catch. Tag. Oh my god, I take it something.